preciso do meu time todo aqui, o Yuri, a Renata e o Leandro. Agora há pouco foi publicada uma nova reportagem. De novo, a CNN não conseguiu confirmar o conteúdo, porque é isso, esse foi o trabalho do repórter. Ele conseguiu, de alguma forma, se infiltrar e acompanhar as mensagens desse grupo de empresários por meses. Se não precisar de mentiras, ótimo, mas se precisar para vencer a guerra é aceitável. Muito pior é perder a guerra. Foi o que disse o dono da Mormais, segundo a reportagem publicada há pouco, a respeito de desinformação, dizendo, que isso faz parte, sim, da disputa política. Entre as fake news compartilhadas estavam, inclusive, fake news sobre o assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips, o indigenista e o jornalista que foram mortos por pessoas vinculadas a tráfico ilegal de peixes e também de drogas. Eles foram mortos, estripados, enterrados em local remoto, por quê? Porque registraram atividade ilegal numa área do país que foi abandonada à própria sorte, a área de tríplice fronteira, inclusive. Os tons conspiratórios, atribuindo a eles filiação partidária, o que não existia, ou algum tipo de... Olha, eu não vou ler porque é nojento. Eu não tenho outra palavra. Eu começo ouvindo o Yuri Pita sobre o que já está sob análise do Supremo e com certeza vai ser robustecido por esse material aqui. Yuri. A grande questão é o quanto que isso são só bravatas de grupo de WhatsApp ou o quanto isso é, de fato, uma disposição a se promover algum tipo de rompimento institucional e do nosso Estado democrático de direito. E vem à tona toda essa informação, essa disposição que alguns teriam de quebrar com o Estado democrático de direito, na mesma semana em que a gente viu o que foi a posse no Tribunal Superior Eleitoral do novo presidente, ministro Alexandre de Moraes, que, por coincidência, é também o relator desse inquérito que apura atos antidemocráticos e onde ele pode estar ali sob o guarda-chuva desse inquérito. E o quanto a solenidade de posse do ministro foi uma defesa muito enfática do Estado democrático de direito. Quantas vezes ele mencionou isso? Quantas vezes ele deixou claro que liberdade de expressão não se confunde com discurso de ódio, com liberdade de destruição. E é grave o que foi publicado pelo jornalista Guilherme Amado exatamente por isso. Porque tem gente que acha que é permitido, sim, destruir o Estado democrático de direito se a sua preferência política não é a mesma da maioria do eleitorado brasileiro. Essa adesão de momento ou de conveniência, só quando é o meu lado que está no poder e não o lado adversário, isso é não acreditar na democracia. A lógica da democracia, a definição da democracia é justamente você ter a perspectiva de, saindo do poder, ter a chance de voltar ao poder desde que consiga convencer a maioria de uma sociedade. É disso que se trata. E não achar que é uma guerra que vale tudo, que pode se fazer as maiores barbaridades para manter-se no poder ou para defender aquilo que se acredita que é o melhor para o país. Renata, em um trecho falando sobre Dom Phillips, eram só mentiras. Ele fazia reportagem sem autorização local falso. Leandro, me corrige se eu errar, porque o Leandro acompanhou de muito perto, sem conhecimento e em reservas, trabalha para uma Fundação Internacional de Jornalistas Engajados, falso. Ele prestava serviço para uma série de veículos importantes, inclusive o The Guardian. Depois, dizendo aí de novo aquela história de que gigantes, financiam porque querem controlar a mídia e o mundo. Gente, é bizarro, é inacreditável. E aí, diante de toda essa sorte de coisas inacreditáveis, que, assim, é de espantar que se diga, o dono da Mormai, segundo o Guilherme Amado, diz: karma existe, se referindo a pessoas que foram assassinadas, estripadas, jogadas em vala, em um lugar remoto, por gente ligada à pesca ilegal e ao narcotráfico. Karma existe, foi o que ele disse, com base numa série de informações que, honestamente, de absurdos, que, honestamente, se me contassem, eu não acreditaria que gente com tanto dinheiro,
com tanta informação à disposição, seria capaz de disparar. Leandro? Olha, Dani, esse trecho, né, eu tinha até separado um outro ponto para destacar, mas que esse trecho que eles falam do Dom Phillips e do Bruno Pereira, além de totalmente absurdo, desconectado da realidade, ele revela algumas coisas para a gente. Em primeiro lugar, uma simples pesquisa de palavras-chave do texto, é um formato de boato. O texto que foi compartilhado, ele tem um formato de um boato, de uma mentira. Palavras-chave, você joga no Google ali rapidamente, dá para ver que é mentira rápido. É uma checagem muito simples, todo mundo tem acesso a um buscador, todo mundo pode pegar, receber uma mensagem no WhatsApp e antes de repassar, olhar só para ter certeza se parece ali um pouco fantasioso demais, mas esse é o caso. Uma simples pesquisa de palavras-chave já revelava que se tratava de uma mentira que estava circulando amplamente nas redes sociais sobre uma morte grave que jogou luz sobre um problema que o país tem para enfrentar. E ainda é mais grave porque esse empresário que compartilha esse texto, ele diz o seguinte, ele encaminhou, segundo a reportagem lá da coluna do Guilherme Amado, ele encaminha essa mensagem admitindo que não sabia se era verdade ou não. Então ele está enviando algo para um grupo que tem ali pessoas ricas, porque a gente está falando de um grupo de homens ricos, empresários, a Juliana Lopes listou um pouco dos negócios que essas pessoas têm, são negócios importantes, muitos aqui no Rio de Janeiro, inclusive, são empresários conhecidos no Rio de Janeiro, que compartilham informações que são falsas, sem saber se são verdade ou não, como se o que eles dizem ali não tivesse reflexo dali para fora. Tem, porque são pessoas importantes, são pessoas que estão no topo da pirâmide social brasileira e que não têm o mínimo interesse de checar se é verdade ou não algo que está sendo fartamente comentado pelo mundo todo, que era a morte do Bruno Pereira e do Dom Phillips. Então, esse é um caso emblemático, né? Essas matérias que estão sendo feitas sobre esse grupo mostram que o problema da desinformação, ele não pega só as pessoas que, em tese, né? Olha, como é que uma pessoa acreditaria nisso? É porque não teve instrução? É porque não tem o ensino superior completo? Não é o caso desse grupo. Esse grupo, aparentemente, são empresários, são pessoas que, enfim, chegaram lá, né? São pessoas que conseguiram, por alguma razão, se tornarem referências nos seus negócios, mas que continuam compartilhando desinformação e mais, falando da democracia como se ela não fosse algo a ser defendido por todos, como se fosse algo ali, como o Yuri bem exemplificou, né? Quando a bola não está mais com a gente, então a gente não gosta mais da democracia, só gosta quando a gente está com a bola no campo. De fato, é muito complicado e expõe uma parte do pensamento de uma certa elite brasileira que, enfim, compartilha desinformação e poderia, por seus mecanismos, atuar para tentar uma educação digital e, enfim, melhor para o país. A Renata, eu vou sondar aqui, tá, Princesa, no ar, como a gente faz, porque muitas dessas pessoas, a Renata, por dever de ofício, ao longo de muitos anos, acompanhou, em especial, antes de virar esse bicho lindo e híbrido que ela é, né, que transita da economia para a política, quando ela tinha muito foco em mercado. E por dever de ofício também, a Renata tem algumas fontes que são próximas, eu não quero nem falar desse pessoal especificamente, né, Rê? Mas fontes que são próximas desse grupo, de gente com essa matriz de pensamento, digamos assim, né? E por muitas vezes nós trocamos confidência, conversando nós duas, né? A certa angústia de receber de gente importante, de gente informada, de gente com meios, né? De novo, né? Os meios mais diversos, material do tipo mais bizarro a respeito de assuntos que estão a um clique de distância do vexame, né? A distância entre você passar de aguerrido, que é válido, né? Seja qual for seu pensamento, a alguém cujas pessoas, que certamente com as quais você convive, uma parcela delas, né, vão passar a ver com ressalva, porque parece já não ter condições de distinguir o que é fato do que é absolutamente inventado. Eu não sei por onde você queria ir, mas esse registro ele é muito fresco para você, porque você já recebeu diversas e algumas vezes, inclusive, sem perguntar, né, Renata, se é verdade ou se é mentira, já dizendo, olha aí, eu estava falando e tal, e a Renata falando, não, mas isso não é verdade.
eu vou deixar você navegar, mas eu acho que é importante que a gente entenda assim, que essas pessoas estão ocupando espaços não só de poder econômico, né, mas muitas vezes também de poder simbólico. E assim, sem nenhuma vergonha, dizendo isso sobre gente assassinado, estripado, eviscerado, gente, enterrado nos confins. Karma existe por conta de teoria da conspiração maluca, que o cara era financiado pelo Bill Gates. É inacreditável, Renata. No caso de Dom Phillips e Bruno Pereira, o Leandro já falou bastante, eu vou me limitar a dizer que o que chama mais atenção é a falta de qualquer reparo a se mostrar insensível a uma tragédia humana. Isso é que chama mais atenção. Não vou nem entrar na coisa do disparate das informações que não tem respaldo na realidade. Você se expor num grupo que tem várias pessoas falando sobre o assassinato de alguém, qualquer um, de qualquer matriz ideológica, de qualquer classe social, dessa maneira, você não ter nenhuma vergonha de demonstrar aos outros o seu desprezo pela vida. Isso, para mim, é realmente muito, muito triste de se ver. Mas, voltando ao aspecto que aqui me parece ainda mais relevante, e porque o trabalho do Guilherme Amado é tão importante nesse momento ao revelar isso, aliás, de um veículo que não faz muito tempo revelou as denúncias de assédio a Pedro Guimarães, né, um ex-presidente da Caixa. Então, um trabalho muito importante que o Metrópolis veio fazendo. O presidente, não faz muito tempo, ele falou, quem aqui está defendendo o golpe? Falou, inclusive, para a CNN. O que a gente vê no caso das trocas desses empresários é que tem muita gente defendendo o golpe. E aí, de forma alguma, eu estou fazendo aqui uma ligação responsabilizando o presidente pelo que esses apoiadores acham. Mas é preciso que fique evidente para a sociedade que tem sim gente falando sobre isso. Tem sim gente que acha isso razoável, o que não é. E o que, inclusive, foge à nossa Constituição defender esse tipo de coisa. Então, esse é um fato. E por que a opinião pública, nós aqui diversas vezes falamos sobre o perigo de deixar essas coisas no ar, né, as afirmações de autoridades públicas? Por que se cobra o presidente por um reparo ou uma mensagem mais clara de que não se pode debater golpe, ruptura institucional ou qualquer tipo de coisa que fuja à Constituição? Porque tem, sim, setores da sociedade, e esse é um exemplo de gente que tem muito dinheiro, empresários, que tem, inclusive, dinheiro que pode financiar candidaturas, eventualmente agora, que tem meios para fazer isso e que está debatendo por baixo dos panos, porque era um grupo privado, sim, ruptura institucional. Então, esse é um aspecto que, para mim, ainda, Yuri falou, né, preciso ver se isso é bravato ou se tem meios já colocados em prática, o que é um aspecto relevante, mas mais do que isso é a gente entender que esse debate está numa parcela da sociedade. Ele precisa de repreensão, ele precisa que as autoridades o enderecem. E aí, por fim, Dani, quando você fala de como eles se comportam nos bastidores, essas pessoas que têm posição de destaque, que são empresários que comandam empresas e que muitas vezes estão em contato com integrantes do governo, têm de ter um senso de responsabilidade maior. Um bastidor muito rápido. Não é um empresário que está citado aí, mas que transita muito bem no governo. Uma vez, numa conversa comigo, me mostrou, olha só o que eu compartilhei aqui, me mostrou uma mensagem que ele tinha mandado para gente importante nesse governo e era fake news. Eu falei, mas isso não é verdade. Aí ele tomou um susto e falou, não. Eu falei, não, tá aqui isso. Poxa, então me desculpe. Mas para mim, não é que se pedir desculpa. Há que se pedir desculpa às pessoas em cargos importantes a que ele ajudou a levar essa mensagem e que reverberaram. Porque é assim que essa indústria da fake news acaba perseverando no país.